Bom dia, pessoal. Bom dia. O pessoal já escreveu o nome. Alguém não escreveu o nome no chat? Bom dia. Alguém aí? Bom dia, Professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, quem não escreveu o nome no chat? Bom dia. Bom dia. Escrevam, por gentileza. A aula vai ser continuação do que eu estava falando semana passada. Quem não escreveu o nome no chat, por gentileza, escrevam lá. Pessoal, essas são as funções horárias do movimento vertical. Tanto verticalmente para baixo, quanto verticalmente para cima. O que muda? O que muda é o referencial que você adota. Ok? Então, estão aí as equações que nós vamos utilizar. Essas equações, elas são poderosas para poder determinar a posição final, a posição inicial, a velocidade, a aceleração e o instante ou tempo, ok? Então, nós estaremos interessados apenas nessas grandezas aqui. A força, o impulso, essas coisas nós vamos estudar posteriormente, ok? Por enquanto, são apenas essas grandezas aí. Então, o primeiro exercício, alguém leia para mim, por gentileza? Que exercício? Esse que vocês estão vendo na tela, não? O que vocês estão vendo aí? Tá dando para ver. Então, alguém leia para mim? Posso ler? Por... Sim, lógico. Questão 1. Uma árvore versátil. Pesquisadores israelenses mostraram que a figueira foi a primeira planta a ser cultivada pelo homem há mais de 11 mil anos, nas florestas tropicais. Ela se destaca pelo importante papel ecológico que desempenha, alimentando um grande número de aves, morcegos e macacos, entre outros animais. Embora no Brasil as figueiras sejam em geral de grande porte, em outros países há desde espécies rasteiras com menos de 30 centímetros até árvores com mais de 40 metros de altura. Quando pensamos em uma figueira, logo lembramos do seu fruto, Ficus caria. Considera um figo desprendendo-se livremente de uma figueira que tem 20 metros de altura. Pode-se afirmar que ele chegará ao solo após segundos, atingindo uma velocidade de metros por segundo. Dado: considere gravidade igual a 10 metros por segundo. Complete corretamente os espaços vazios do texto. O que está pedindo o exercício, de acordo com o que foi lido aí? Qual vai ser a velocidade que vai atingir o solo e depois de quantos segundos? Isso, muito bem, André. Então aí está pedindo a velocidade que ele vai atingir o solo e depois quantos segundos, ok? Pessoal, tem muitos alunos com dificuldade de resolver o exercício, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ler o exercício, identificar o que está pedindo, e depois verificar o que foi fornecido pelo exercício. O que foi fornecido pelo exercício? Quais as grandezas? Gravidade. Isso, e altura. Aceleração da gravidade. Nós vamos utilizar verticalmente para baixo, ou seja, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Foi dado uma altura 20 metros. Pessoal, eu gosto de pensar o seguinte: o objeto está lá em cima, ele vai cair, ele vai chegar nessa posição aqui, ou seja, ele sai de uma posição superior e chega em uma posição inferior. Ele vai sair de uma posição inicial. Essa posição inicial, você pode adotar 0. Então, ele sai de uma posição inicial 0 metros e vai chegar até uma posição final. Quanto vale essa posição final que ele vai chegar? Quem poderia me dizer? Menos 20. Menos 20 metros, ok? Pensando assim, o que a gente pode fazer? Olha só,
A equação, a primeira equação que tem lá é posição final menos posição inicial, velocidade inicial que multiplica o tempo, mais meio de gt ao quadrado. Então vamos lá, voltando aqui. Qual é a posição final? Qual é a posição? Vou fazer uma seta aqui. Qual é a posição final que o figo vai chegar? Menos 20. Isso, garoto. Qual é a posição inicial que o figo saiu? 0. A velocidade inicial é a velocidade, ele partiu quando deixa cair. Então, significa que a velocidade inicial é igual a zero, ok? 0. Aí você substitui zero aqui, independente de qualquer tempo, isso aqui vai dar zero, ok? Mais meio, o G, nós estamos considerando para baixo, ok? Negativo, então aqui vai ficar menos t ao quadrado. Então aqui o que eu tenho? Menos 20 menos zero, menos 20. Isso aqui ó, dá zero, então não precisa escrever. Agora aqui eu tenho mais vezes menos, dá menos 10 dividido por 2, t ao quadrado. Ok? Então fica assim, menos 20, menos 10 dividido por 2, menos 5, isso aqui t ao quadrado. Tem negativo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Então eu vou multiplicar isso tudo por menos 1, vai ficar tudo positivo. 20, 5t ao quadrado. Quem está multiplicando, o que acontece? Vou lá para cima, ó. 20 igual a 5t ao quadrado. Quem é que está multiplicando aí? O 5. O que vai acontecer com ele? Ele vai passar dividindo. Ok? Tem um quadradinho aqui. Vocês sabem que isso aqui fica mais ou menos raiz de quanto? Quanto que é 20 por 5? 4. Então, raiz de 4 é igual a quanto? 2. Então, aqui eu tenho tempo mais 2 menos 2. Existe tempo negativo? Não. Não. Então, você vai considerar apenas o tempo positivo. Então, quanto tempo esse figo leva para cair? 2 segundos. 2 segundos. A outra coisa que o André disse que está pedindo é a velocidade, que ele chega ao solo. Então, vai ficar V igual V0 mais GT. Então, o que está pedindo é essa velocidade aqui, ó, esse V que está do lado esquerdo da igualdade. Partiu do repouso, então isso aqui é igual a zero, não preciso escrever isso novamente. Qual o valor da aceleração da gravidade? Eu estou considerando para baixo ou para cima? Para baixo. Então, negativo. Vezes quanto tempo? 2. Então, a velocidade é de menos 20 metros por segundo. Por que esse V aqui ficou negativo? Porque a velocidade, no caso, que quando o figo toca o solo, ela é verticalmente para baixo, ok? Então, isso aqui, ó, para baixo. Agora, se o exercício estivesse pedindo, está dizendo ali em módulo, toda vez que falar em módulo, significa que você vai omitir o sinal da grandeza. Ok? Então, qual o valor da velocidade? Em módulo, 20 metros por segundo. Ok? Então, aqui, ó, após 2 segundos, atingindo uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok?
você sabe que é verticalmente para baixo. Próximo exercício, alguém leia para mim, por gentileza? Questão 2. Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens, desprezando o efeito do ar, e indique quais são corretos. 1. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. 3. Se dois corpos eram soltos junto, o mais pesado chegava ao solo horizontalmente, com velocidade escalar maior que a do mais leve. Obrigado, Luiz, André. Essa afirmativa 1 é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. A aceleração da gravidade é a mesma. A 2 é verdadeira ou falsa? Desprezando o ar, é falso. Vocês assistiram o vídeo das aulas anteriores que eu postei lá no... Vocês viram 2 experimentos que são mostrados lá? Despreza a resistência do ar, o que acontece? Olha só, se 2 corpos eram soltos juntos, ou seja, da mesma altura, o mais pesado chega ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. Ou seja, tanto faz você soltar um martelo quanto uma pena, desprezando a resistência do ar. O que acontece? Eles chegam juntos ao mesmo tempo. Verdadeira ou falsa? Falso. Moçada, vamos lá. Ah, não, pera. Ah, tá, é verdadeiro. Eu tinha lido o mais pesado chegou a primeiro. Do jeito que está a questão, se não prestar atenção, leva a pensar isso mesmo. Então, verdadeira. E a terceira? Falso. Por quê? Por causa que os dois chegam na mesma velocidade. Aqui na 3 está falando que o mais pesado chegava ao solo com velocidade escalar maior que o do mais leve. Isso. Então, você está afirmando que essa alternativa 2 está contrariando essa 3, não é isso? Isso. Então, beleza. Então, questão 3. Quem vai ler? Quem vai ler? Vamos lá. Questão 3. Durante a visita ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, um estudante fica deslumbrado com a beleza da Cachoeira Véu da Noiva e resolve estimar a altura de queda de suas águas. Usando o cronômetro de seu celular, ele mede o tempo de queda de uma pequena pedra abandonada do ponto mais alto da cachoeira e obtém o tempo de 4 segundos. Por meio de cálculos e aproximando a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo, o aluno obtém um resultado surpreendente. De acordo com o experimento feito pelo aluno e desprezando-se a resistência do ar, é correto concluir que a altura da cachoeira é? Então, vamos lá. Vamos usar o mesmo... Obrigado, André. Olha só, vamos usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Ele soltou a pedra de que posição? 0. Ok? Ele soltou a pedra da posição 0. Para baixo é positivo ou negativo? Negativo. Negativo.
ela desceu mais ou menos h. Ó, eu estou falando que a distância, olha só, a distância dessa posição inicial até a posição final é h. Só que eu estou perguntando o seguinte, se essa distância é h, qual é a posição que ele chegou? Menos h. Está entendido isso? Ele sai de uma posição 0 e chega numa posição inferior. Se essa distância aqui é h, então a posição que ele chega é a posição menos h. Correto? Qual o valor da aceleração da gravidade? Eu estou adotando para baixo. Menos 10 metros por segundo. Ao quadrado. Quanto tempo ele gasta para chegar lá embaixo, a pedra? Quanto tempo a pedra leva para atingir a posição inferior? 4 segundos. Isso, 4 segundos. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês lembram da equação? Posição final, posição inicial, é igual a velocidade inicial mais meio de gt ao quadrado. Pessoal, a pedra foi deixada cair ou ele lançou ela verticalmente para baixo? Deixou ela cair, né? Deixou ela cair. Então a velocidade vale quanto? Quanto 10 vale metros por segundo. Não. Zero. Quanto vale a velocidade? Isso, muito bem. 0 metros por segundo. Ele deixou ela cair. Então vamos lá. Ó. A posição final vale menos h. A posição inicial, 0. Ele deixou ela cair. Então, esse V0 aqui, ó, vezes qualquer tempo dá 0. Eu não vou escrever isso novamente. A aceleração da gravidade é negativa. Então, aqui eu vou colocar um sinal de menos, dividido por 2, que multiplica quem? T ao quadrado. Correto? Tranquilo até aqui? Sim. Então, ó, aqui fica menos h igual 10 dividido por 2, dá 5. E aqui, ó, T ao quadrado. H menos 5. Quanto vale o tempo de queda da pedra? Qual é o 4 valor? segundos? Isso, 4 segundos elevado ao quadrado. Então fica menos h menos 5, 4 ao quadrado. 4 vezes 4. 16? 16. 16 vezes menos 5. Vamos lá, quem será o primeiro a responder? 16 vezes 5. 11. 16 vezes 5. 150. 16 vezes 5. 150. Ah, vocês estão jogando. 16 vezes 5. 80. Isso, muito bem. 80. De cá está positivo, negativo, negativo. O que eu faço? Multiplico por menos 1. Fica tudo positivo. Então, qual é a altura que... De qual altura a pedra cai? 80 metros. 80 metros. Então, a resposta é a letra B. Ok? Vocês podem fazer isso aí, ó, quando vocês visitarem lá o Parque Nacional, quiser estimar qual é a altura de queda da cachoeira, você pega uma pedra e deixa ela cair. Você não pode lançar ela. Por quê? Porque a partir do momento em que você lançar essa velocidade aqui inicial, vai ser diferente de 0. Aí você tem que, além de ter que determinar a altura, você vai ter que saber essa velocidade de lançamento. Aí fica mais complicado de você determinar. Ok? Próxima questão. 4. Quem vai ler? André, por gentileza, já que ninguém se manifestou.
Questão 4. Um tijolo cai de um prédio em construção de uma altura de 20 metros. Qual a velocidade do tijolo ao atingir o solo? Quanto tempo o tijolo gasta na queda? Despreze as resistências opostas pelo ar ao movimento. Adote G, gravidade. Pessoal, então aí ó, eu tenho um tijolo. O que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Alguém tem dúvida disso? Acho que não, né? Então eu tenho um tijolo. Ele vai cair. Professor, tem uma dúvida. Ele vai cair para cima ou para baixo? Em qual... Aí você tem que ter um referencial, né? Qual hemisfério que você se encontra? Vocês querem que ele caia para cima ou para baixo? Para baixo. Se vocês quiserem que ele caia para cima, nós vamos fazer ele cair para cima. Ok? Vocês estão prestando atenção na piadinha? Quer dizer que depende do referencial? Então, ó, Professor, vamos supor aqui, no caso dele cair para cima, seria gravidade negativa? No caso, você estaria adotando, se você adotar para cima positivo, o que vai acontecer? Você está adotando o contrário, né? Então vai ficar da mesma forma. Vai ficar a mesma coisa para resolver. Ok? Aqui é o seguinte, ó, eu estou adotando aqui a posição inicial, 0, quer dizer que eu estou adotando para baixo negativo, então a aceleração da gravidade menos 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Se essa posição aqui é 0, quer dizer que ele desceu. Se ele desceu, quer dizer que essa posição inferior aqui, ó, o exercício fornece a altura aqui, ó. Fornece essa altura de 20 metros. Ok, André? 20 metros. Então, essa posição inferior é o quê? Menos 20. Ok? Entendido? Então, a posição inferior é menos 20. Aceleração da gravidade negativa. Ele não fornece o tempo. Toda vez que o exercício fornece as posições, você sabe as posições, a posição inicial, a posição final, a aceleração da gravidade, e não dá o tempo, a melhor equação de utilizar é a Torricelli. V ao quadrado, V0, mais 2G delta Y, ou seja, posição final menos posição inicial. Ele partiu do repouso, não foi isso? Olha só, cai. Então, se cai, a velocidade é 0. Então, aqui, ó, o G é negativo. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, um menos, que multiplica 10, porque mais vezes menos dá menos. A posição que ele chega é menos 20. E a posição inicial, 0. Então, vai ficar V ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 dá 20, que multiplica menos 20. Menos vezes menos. Mais. 20 vezes 20, 400. Então, ó, aqui vai ficar mais ou menos raiz de 400. Qual é o valor da raiz de 400? 20. 20 metros por segundo. Nós estamos adotando para baixo positivo ou negativo? Negativo. Negativo, ok? Então, aqui a nossa velocidade é de menos 20 metros por segundo, ok? Em módulo, quanto vale isso? Toda vez que falar em módulo, qual o valor da velocidade? Qual o valor da velocidade? Metros por segundo. Pessoal, toda vez que falar em módulo, quer dizer que não me interessa se é positivo ou negativo, ok? O módulo é de 20 metros por segundo. A velocidade
é igual à velocidade inicial mais GT. Para que eu estou escrevendo isso aqui? Porque eu tenho tempo nessa equação. Ele chega lá embaixo com que velocidade? Menos 20 metros por segundo. Ele partiu de uma velocidade zero, a aceleração da gravidade é 10 vezes t. Então, você passa o menos 10t para cá, positivo, 10t, o 20 para o lado direito da igualdade, mais 20. Então, t igual, você passa isso dividindo, 20 dividido por 10. Com o tempo, esse tijolo chega ao solo, simplesmente 2 segundos. Ok? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nesse exercício? Eu tinha só esses 4 por hoje. Alguma pergunta em relação ao exercício? Pessoal, eu vou postar esse plantão no canal do YouTube. Alguém encontra? Dos que estão aí? Não, tá de boa. Participação especial, André Luiz e Guilherme.